Sejam bem-vindos a bordo a mais um Improváveis Cast. Hoje eu tenho a grata satisfação de trazer aqui uma amiga muito querida e não é de hoje. Eu acabei aprendendo com ela muito tempo atrás, aí, quase 2 anos atrás, eu acho, quando eu ainda morava no Catar, sobre conteúdo. Eu nem sabia que existia essa modalidade ou essa arte de ser conteudista. E ela é a rainha do conteúdo. Ela é mentora, ela é treinadora de altíssima performance e ela tem o dom realmente de conectar pessoas emocionalmente. A maioria, ou melhor, o nome oficialmente dela é Raquel Ariadne, porém, todo mundo conhece ela como Rachel. Então, seja bem-vinda, Rachel. Muito obrigada, Fabrício. E aí, gente? Muito bom estar aqui com vocês. Vamos falar de muitas coisas legais, muitas coisas importantes, trajetória de vida. Então, fica ligado que eu tenho certeza que vai acrescentar muito para você. Rachel, a ideia do Improváveis Cast é justamente falar sobre mudanças de trajetória, mudanças de rumo, caminhos alternados que a pessoa passou. Sim. Porque eu percebi que muitas pessoas hoje têm medo de empreender, medo de constituir família, coisas que a gente já passou no passado. Então eu queria que você falasse um pouco como que foi para você essa transição, do que você fazia antes de você ter esse chamado para criar, né? Pelo que eu entendi, você que criou essa arte do conteúdo, a conteudista. Verdade. Eu trabalhava numa coisa nada a ver com digital, né? Na verdade, a minha formação foi como fisioterapeuta. Mas a minha família tinha uma empresa de moda feminina plus size em Belo Horizonte e eu trabalhava nessa empresa da minha família. Já era uma empresa estabilizada, 25 anos de mercado. Só que chegou num ponto que eu percebi que eu precisava de ir para outro nível. Eu não queria mais, não era sobre o dinheiro, era sobre vidas transformadas. Então, eu me conectei com a galera daqui de Alphaville, gerei valor despretensiosamente, eu nem sabia que essa habilidade minha seria valorizada da forma que foi, né? E aí, eles viram muito valor naquilo que eu fazia e me chamaram para trabalhar junto com eles. Então, eu comecei a produzir conteúdo para 7 experts de uma vez, dentro dessa empresa que eu fui trabalhar. E também produzir o meu próprio conteúdo, mais para frente, né? Não foi bem nesse início. E também para os meus clientes particulares. Então, eu já comecei atendendo, assim, uns 10 clientes. E aí, eu ainda trabalhava de Belo Horizonte, home office. Foi bem no início da pandemia. Eu comecei a trabalhar com conteúdo dia 2 de março de 2020. A pandemia iniciou em Belo Horizonte, né? Quando teve lockdown e tudo mais, no dia 17 de março de 2020. Caramba, que coincidência. 17 de março é o nascimento da minha mãe. É? Olha só. Então, foi tudo muito junto, né? As pessoas olham e acham que é todo mundo perfeito. Mas não, eu estava dentro de casa, com 3 filhos pequenos, sem ajuda em casa, trabalhando de 15 a 19 horas por dia. Uma readaptação de aula online, tarefa de menino e de tudo, assim, foi uma adaptação bem difícil. E até que chegou num ponto que eu cresci tão rápido dentro da empresa que eu comecei a me tornar mentora dos cursos. Eu tinha que vir toda semana para cá, para gravar a mentoria ao vivo e gravar as aulas. Tava ficando insustentável ficar longe dos meus filhos, né? Até que eu mudei para cá. E vim com toda a família pra cá, né? E comecei a desenvolver um trabalho ainda maior no digital, dar emprego para algumas pessoas dentro dos meus negócios, né? Além desse trabalho que eu desenvolvia lá. E aí eu fui intimada a dar as caras no digital. Você sabe que eu acompanhei isso e foi graças a isso que eu acabei te conhecendo. Porque eu comprei um curso desses. E a minha ideia não era estudar conteúdo. E é através de um outro conteúdo, que era o branding, foi falado, né? Um pilar muito importante para você aprender
é conteúdo. E ontem, por coincidência também, estava dando uma aula para minha filha sobre isso. Eu falei, filha, você precisa entender que o que conta é o conteúdo. Como que você transfere esse conteúdo com qualidade? Porque a gente vê muito a pessoa copiando e colando informação. E eu lembro que o que me conectou na tua aula foi justamente isso. Você falando, é o que você tem de valor e o que você entrega de maneira fidedigna, verdadeira, genuína, que conecta as pessoas. E eu queria até justamente perguntar isso. Como que é isso? Então, qual que é a diferença? Tem a informação e tem o conteúdo, né? A informação tem aos baldes no Google. Você acha lá sobre qualquer assunto. O que é que faz com que a audiência queira receber o conteúdo através de você? É a sua vivência, as experiências que você tem. E quando você traz isso junto com a informação, aí você cria a sua autoralidade, né? Junto com uma autoridade que vem a partir dos seus resultados em cima daquilo, faz com que desperte o interesse nas pessoas, né? Além do seu carisma, da sua conexão. Mas o que faz um conteúdo ser interessante de verdade é isso. Quando você imprime quem você é, a sua essência. E como que foi essa transição? Você chegou a perceber? Porque eu já ouvi falar que a gente não percebe essa transformação. Porque, bem como você falou, eu peguei bem aquele início, quando as primeiras lives que você fez, falando assim, gente, eu fui levada a me tornar mentora e estou fazendo agora as minhas primeiras lives. E você vê essa transição, digamos assim, para dar um toque de autoralidade do você sair de ser a Raquel e se tornar a Rachel. Você conseguiu perceber ou você naturalmente vai percebendo que você se tornou uma pessoa que esse teu toque, esse teu carisma, essa empatia que você cria com as pessoas fez você chegar hoje a essa... Como que foi essa transformação? É muito interessante porque eu não deixei de ser Raquel. Esse é o ponto. A minha essência ela é preservada. Na verdade, a Rachel ela já existia dentro de mim. Só que eu sempre ensinei, eu sempre mentorei em grupos pequenos, em igrejas locais, né? Na faculdade mesmo, eu dava monitoria em todos os períodos. É algo que eu amava fazer, é um dom que eu tenho, que é ensinar. Isso é verdade. Eu amo. Isso eu aplico dentro de casa com os meus filhos, né? Então, isso já existia dentro de mim. E o que o digital fez? O digital fez eu colocar isso para fora de maneira exponencial, né? Com que mais pessoas pudessem receber isso que eu tinha. Então, assim, na verdade, eu cuidava de redes sociais de outras pessoas, mas eu achava bobeira eu fazer a minha. Eu achava que era aparecer, por um momento eu achava assim, vou expor minha vida nisso aqui. A galera pensa isso até hoje. Né? Mas eu chegava a pensar isso, é claro que eu pensava. Eu sou uma pessoa da privacidade, assim, total, eu gosto. Sério? Sério. Caramba, e quando você abre a câmera, você fala com um transbordo tão grande, como é que foi isso? É diferente, assim, na minha intimidade, eu sou mais fechada. Mas eu amo gente, eu gosto de falar com gente e tal, eu gosto desses rolês, assim, mas... Para entrar na minha vida é mais difícil. Acho que é porque vocês são pessoas sistemáticas, talvez. É verdade, né? Mas aí foi a paixão pelo ensino mesmo que me fez também querer isso. E aí eu vi no Instagram essa maneira de fazer obras maiores do que ele fez. Né? Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Então eu vejo, assim que eu vejo o digital, uma maneira da gente alcançar muito mais pessoas simultaneamente. E eu comecei nesse trabalho falando daquilo que eu comecei falando de conteúdo, mas é muito engraçado porque não adianta. A mensagem que a gente carrega, ela brilha muito mais do que a profissão. E aí eu comecei nesse curso, o que eu fiz? Eu gravei as aulas com conteúdo técnico, mas nas mentorias ao vivo eu falava do reino. Eu falava da transformação que a pessoa tinha que fazer, tinha que viver, né? Por quê? Porque não adianta nada
eu ter a ferramenta e não saber usar a ferramenta. Ou não estar pronto e capacitado para usar a ferramenta. Você poderia ter um avião mais potente, supersônico, nem sei se fala assim. Supersônico e tudo mais. Mas se você não soubesse operá-lo, o que adianta? Né? Se você não estivesse pronto para operar. Então, o conteúdo técnico é como se fosse o avião, né? E aí, a gente precisa de formar outras habilidades, que são as soft skills. As habilidades emocionais, essas habilidades espirituais. Se desbloquear de verdade, né? Tirar essas travas emocionais que impedem muitas vezes as pessoas de avançarem. E aí, eu comecei a ensinar aquilo que eu fui vivendo, que é criação, ressignificação de crenças, desconstrução das crenças antigas e reconstrução de crenças novas. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho. E foi com as mentalizações. Nossa, as tuas mentalizações realmente ficaram as mais famosas. Assim, as pessoas sempre falavam assim, nossa, fiz uma mentalização com a Rachel e isso acabou transformando a minha vida. E isso foi uma coisa que você foi construindo por experiência ou pelo deixar fluir mesmo, assim, do espírito? Esse é o ponto. Sabe por quê? Quando as pessoas falam pra mim, eu falo assim, gente, eu não sei o que é assim de tão especial. Porque não é de mim. Vem do alto de verdade. Porque eu só deixo que o Senhor me use. Mas eu me entrego de verdade, né? Eu sou uma pessoa que o povo deve falar comigo. Nossa, você é sensível, né? Você chora, eu choro. Eu não consigo segurar. Quando fala das coisas do reino, assim, aquele que me toca, eu abro a boca mesmo e choro. Então, essa sensibilidade que parece que às vezes é muito para algumas coisas, é o que me faz também ser tão sensível ao Espírito Santo. Então, antes eu tinha vergonha de ser chorona. Eu era muito mais chorona, né? Então, assim, eu tinha vergonha porque todo mundo ria de mim por eu ser chorona. Mas depois, quando eu entendi que isso é o que me fazia ter mais, que é por ser muito sensível, que me faz ter mais intimidade ainda com o Espírito Santo e que faz com que o Espírito Santo me use de maneira a tocar o coração das pessoas, eu comecei a ter orgulho disso, né? Então, assim, quando eu fui vendo tanto que isso impactava, quantas vidas sendo transformadas, os testemunhos, eu até gravei um vídeo com o Matheus Lacerda. Ai, que legal! Foi incrível o testemunho que ele deu. Ele não queria casar, ele não queria ter filho. E num dos cursos que ele fez, o Senhor me deu uma instrução de que os homens colocassem a mão no ventre. Ele falou assim, eu não vou colocar a mão no ventre, não. E na hora... Ele é muito sincero. Mas ele não falou, eu não ouvi, né? Ele falando. Tá. Ele na hora pensou depois que ele me contou. Tá. Mas na hora o Senhor falou comigo, fala para os homens que é para eles colocarem também. O Senhor deu instrução para todo mundo pôr a mão no ventre, mas o Senhor falou comigo, reforça com os homens. E eu falei, homens, coloquem também. Ele falou assim, que só depois dessa instrução ele colocou. E nisso ele teve uma visão. E aí ele se viu com a esposa dele do lado, que era a namorada dele. E ele deu um passo para trás, ele viu mais 3 filhinhos assim. Nossa! Foi muito especial. E ele viu em cima de cada cabecinha o nome de cada um dos filhos. E depois disso, ele propôs a noiva em casamento e já planejaram os filhos. O Vilela também tem um testemunho muito grande de das mentalizações, que ele também se viu rompendo fronteiras. Ele nem sonhava em morar nos Estados Unidos, nem nada. Ele viu ele atravessando a fronteira brasileira e ele e a Sara com um filhinho no colo também. Então, assim, tem vários testemunhos, sabe? E é o que deixa meu coração muito feliz. Porque não tem a ver comigo, entende? Tem a ver só que eu tô sempre sendo disponível pro Senhor. Você sabe que isso foi uma coisa que eu também tive que aprender. Até se você tá assistindo a esse podcast e às vezes você tá pensando assim, mas eu busquei muito isso e eu não sei o que é isso, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo me conectar. Eu passei muitos anos da minha vida na religiosidade. Eu achava que eu estava buscando, mas não estava verdadeiramente buscando. Até que um dia, um amigo chegou para mim e falou, Deus quer falar com você, mas você está tentando ouvir a Deus, você não está escutando o que ele tem para dizer.
Quando eu verdadeiramente orientei o meu espírito a ouvir a voz de Deus e passei a obedecer, tudo isso que você está falando passou a acontecer na minha vida, de ter essa conexão. E de fato, não quer dizer que nós vamos ouvir a Deus com uma voz audível como a nossa. Verdade? A palavra fala, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Então, assim, o Senhor, ele se manifesta de uma forma diferente. O próprio dom do discernimento, que é aquele negocinho, ai, meu coração fechou para tal coisa. Isso é o dom do discernimento. É um dom espiritual, quando o coração fecha, você está em paz com aquilo, né? Então, o Senhor usa pessoas, usa às vezes um versículo bíblico para falar. E muitas pessoas se frustram e falam, eu não escuto a Deus. E o fato de não ouvir audivelmente a voz de Deus não quer dizer que a pessoa não é guiada pelo Espírito Santo. Então, assim, o que é que você precisa de fazer? Só ter um coração liberado. Perdoe. Libere as pessoas. Para de carregar a gente nas costas, né? Que o coração, para fluir, o Wi-Fi tem que estar limpinho, tem que estar ligadinho, é só isso. E não olhe para as outras pessoas e achem que elas são melhores que você, ou que elas têm uma comunhão melhor do que a sua, porque o Espírito Santo, ele se manifesta em cada um de uma maneira especial. E eu tenho certeza que se você parar e acreditar de verdade que ele se move dentro de você, você vai perceber coisas extraordinárias. E de fato, quando a gente vê, quando o Espírito Santo age através de nós de verdade, a gente vê a manifestação na vida de outras pessoas. Ontem mesmo, na hora que eu tive uma reunião, né? E depois fui fazer a live. Todo dia, na hora que eu vou fazer a live, meu coração, ai, não quero fazer live. Não quero fazer live. Todas as vezes é assim. E o dia que eu tô mais não querendo fazer é o dia que as pessoas são mais abençoadas. Ontem foi algo assim extraordinário. Quantas mulheres dali curadas, sabe? Então é isso. A gente tem que permitir. E não é todo dia que a gente vai acordar motivado. Na verdade, eu acho que a maioria dos dias a gente não acorda motivado. A gente tem que ter disciplina e vontade de vencer de verdade, perseguir os objetivos, né? Por falar em disciplina e vencer os objetivos, eu queria que você falasse um pouco, você falou da pandemia, e aí você falou dessa trajetória, que você veio para cá, e aí você veio na época com o teu esposo, e infelizmente ele acabou perdendo a vida durante esse processo da pandemia. Sim. E teve muitas pessoas que falaram comigo sobre isso, sabe? Falaram, cara, eu não tô conseguindo sair disso, sabe? Dói muito. O que você usou? O que você recomenda para essas pessoas? Como é que você superou isso? A gente até se conectou com a Bá e ela falou sobre o processo que ela passou também de perda do pai dela, e ela acabou escrevendo um livro sobre isso, de como foi o processo dela de sair dessa condição. Então eu vejo que são mais pessoas, às vezes, do que a gente está imaginando. Com certeza, né? Só teve mais de 1 milhão de mortos no mundo, né? Então, muitas famílias com mais de um mortos dentro da própria família. Foi no caso, eu perdi o meu marido, a minha sogra, um primo e um tio. Tudo dentro de 6 meses. Então, assim, a minha família sofreu um impacto grande, né? Então, o que acontece? Eu confesso que eu fiquei muito abalada, claro, né? E aí, eu pensei, o que eu vou fazer nessa cidade sozinha, com 3 meninos pequenos? Esse foi o pensamento que passou na minha mente. E aí, porque eu moro aqui em Alphaville sem mais ninguém da família, Sim. né? Agora não, agora eu tenho o Rafael, meu atual marido. O que aconteceu? Quando eu tive esse pensamento, o Senhor falou comigo, me lembrou de uma passagem que está lá em João 21, que quando Jesus morreu, a primeira coisa que Pedro foi fazer foi voltar a pescar. E aí, o Senhor falou comigo claramente, não retroceda. E aí eu decidi permanecer, completamente perdida, sem clareza de nada, sem saber mesmo como que ia ser, né? A minha vida aqui, sem rede de apoio, como é que ia ser para eu trabalhar, e
os meninos e tudo, pequenininhos, né, ainda. Mas eu fui caminhando. Eu busquei ajuda em terapia, que foi muito importante. Comecei com a terapia para os meus filhos primeiro. E depois de uns 6 meses eu comecei terapia. Não, uns 4 meses eu comecei terapia também. Foi muito importante. E eu foquei muito em mim, sabe? Em cuidar de mim, em fazer coisas que eu nunca tinha feito. Então, eu fui pular de paraquedas, eu fui andar de kart, eu saía com as minhas amigas, sabe? Eu fiz isso muito com os meus filhos também, de ter uma vida leve, de coisas mesmo até materiais que eles tinham desejo, eu não negava. Por quê? Porque era uma forma mesmo de ajudá-los a desviar o foco da dor. Então, e aí eu muito conectada ali no trabalho. A ambiência é muito importante para isso. Se eu tivesse retrocedido e voltado para aquele ambiente que eu estava, no meio dos familiares, tudo aquilo que me lembrava, né, os momentos, eu acho que teria sido mais difícil. Então, assim, eu lembrei de uma tia minha, que ela perdeu o marido nos braços, com um infarto fulminante. E eles logo mudaram de casa. Então, ela disse que foi uma das coisas que mais ajudou a família a vencer e superar. Então, de fato, um ponto. Não estar no mesmo ambiente que traga memórias, né? Se conectar a Deus de verdade, intensamente. Entender que a gente nasce sozinho e morre sozinho, mas sempre com o Senhor. Então, a nossa dependência não pode estar nas pessoas, né? E focar em você. Focar em fazer coisas por você, curtir a família que você tem. Porque, além de mim, eu tinha os meninos, né? Uma situação muito difícil. A minha filha, ela chorou todos os dias à noite por pelo menos 6 meses. Chorava, assim, 2 horas sem parar. Todos os dias. Eram momentos, assim, desesperadores para mim. Eu confesso que eu não sabia mais o que fazer. Você tem que buscar realmente forças sobre-humanas. Mas foi com a terapia que ajudou muito. Também. O principal foi a terapia. Porque é um profissional que está acostumado com esse tipo de situação. Então, ele sabe gerenciar essas emoções. E sabe conduzir para novas emoções, reações, né? Então, busque ajuda. Se você está passando por uma situação assim, busque ajuda. Busque a ajuda de uma terapeuta ou de um terapeuta de confiança, né? Porque a gente precisa. O motivo que eu fiz essa pergunta ainda, que já faz um certo tempo, Rachel, é porque eu comecei um trabalho assim na aviação, como eu conversei com você, eu fiz um estudo, participei, né, num processo de mestrado em neurociências cognitivas. Eu passei a estudar maneiras de ajudar pessoas a não entrarem numa condição de afetar a saúde mental. Eu sei que não é exatamente o processo que você teve, só que foi justamente por essa questão, porque você comentou de ter buscado o auxílio. E eu noto que parece que se criou um estigma, alguma coisa assim, que você fala para a pessoa, busque um terapeuta, busque um psiquiatra. Às vezes com pouco esforço, digamos assim, né? Não estou menosprezando o trabalho, estou querendo dizer que eles não precisam, eles já sabem o que fazer, eles são peritos, né? São tão bons que para eles é natural. É que nem eu falo para as pessoas, os caras falam, nossa, como é que você conseguiu montar um podcast e fazer live e falar tal? Eu falei, cara, foi muito mais difícil fazer isso do que fogo no motor, porque as pessoas falam assim, mas e a despressurização e o fogo no motor? Eu falei, cara, eu passei 30 anos treinando fogo no motor, despressurização, chuva forte e tal, então isso já não me assustava mais. Entendi. Estar à frente de um microfone com uma pessoa como você para fazer esse tipo de... Você fica naquela, nossa, mas é a Rachel, e agora? Como é que eu vou falar? Como é que eu... Então, isso era mais difícil. Mas eu noto que as pessoas passaram por esse processo. Inclusive, Viktor Frankl fala sobre não a compressão que você passa, né? Para vocês, talvez você não conheça a história do Viktor Frankl, ele era um psiquiatra já. Ele foi, na época da guerra, levado a campos de concentração
E ele, todo dia, ele falava para ele, eu preciso sobreviver só mais esse dia, eu preciso sobreviver só mais esse dia. Só por hoje. E quando, foi daí que surgiu o famoso só por hoje, né? E quando ele saiu no livro, ele falou, eu imaginei que fosse muito mais difícil você adaptar à reclusão, mas o processo de descompressão, de você voltar a viver a vida, é o que acaba se tornando bastante complexo. E eu vi que muita gente tem medo de tocar no assunto saúde mental. Tanto que eu tirei, eu não falei mais, por exemplo, nem para os aviadores mesmo, eu não falei mais. A minha ideia era falar para as pessoas, olha, mantenha-se com a saúde saudável. Mas as pessoas, sempre que você fala em saúde mental, entendem como tipo assim, não, eu quero ficar longe de psicólogo, de psiquiatra, porque... Isso é para doido. As pessoas pensam que é isso mesmo, né? Mas... o trabalho é muito mais profundo. É sobre trabalhar as crenças, sobre trabalhar os traumas, porque nós somos o resultado de tudo aquilo que a gente viveu, né? Desde a 9ª semana de gestação, nós já somos impactados por tudo que acontece no ambiente externo. E são formadas as nossas trilhas neuronais. Com 12 anos de vida, já está tudo cristalizado, como vai ser a sua personalidade, o seu caráter, e tudo mais. Depois você vai viver as consequências disso. Tem como ressignificar? Tem, por conta da neuroplasticidade cerebral, né? A gente é capaz de desconstruir e reconstruir trilhas o tempo todo. Mas só quando a gente tem a consciência daquilo e se dispõe a ressignificar, né? E muitas vezes a gente precisa dos profissionais capacitados para isso. Então, assim, nossa, eu tenho muito orgulho de falar, assim, da terapia, porque realmente foi algo que foi impactante, transformador e ainda é. Meus filhos fazem terapia toda semana, né? E fala com eles de parar. Eles não querem, né? Porque faz bem, é a despressurização também, né? Então, é muito importante você compartilhar. Às vezes a gente quer que conta nossas coisas para qualquer pessoa e ouve conselhos que não vão ser tão bons assim. Então é melhor você deixar para falar com a pessoa certa, que vai te trazer uma realidade, né, uma visão de um todo, de uma maneira profissional, de uma maneira imparcial, e vai te direcionar para as melhores decisões. É isso que eu acredito que é o principal trabalho de um terapeuta. Pois é, isso que você falou do terapeuta, isso realmente é muito importante. Por falar em terapia, me parece, eu participei de algumas lives tuas e ontem, por coincidência, você estava falando sobre uma coisa que eu passei muito na minha vida. E eu noto que uma coisa que as pessoas falavam na formação em coaching é muito essa questão de que o coaching não é terapia, mas ele acaba sendo um processo terapêutico porque a pessoa vai gerando uma autocura. E eu noto que você, não sei se alguém já falou isso para você, mas me parece que você tem esse dom de transferir algo tão bom para as pessoas que as pessoas falam, nossa, depois da tua live eu curei isso, depois da tua live eu senti tal coisa. E eu noto que eu mesmo, ontem, eu estava indo pegar um café na cozinha e falei, gente, não vou conseguir acompanhar a live hoje, eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Vocês seguem aí ouvindo a Rachel. E aí você tocou num negócio que é o que você falou, de crenças. A hora que eu estava indo, até parei, voltei, nem peguei o café, porque a Rachel estava falando assim, talvez você tenha passado por processos onde a sua mãe ou alguém que estava cuidando de você falou, come aí, menino, senão você vai apanhar. Come, senão o bicho-papão vai te pegar. E eu lutei a vida inteira com a obesidade e hoje eu tive que fazer vários processos de estudos para entender e ainda não está totalmente curado. Que isso cria uma trilha neural, como a Rachel falou, inconsciente, que não tem nenhum bicho-papão do teu lado, que não tem ninguém que vai te bater. Mas você criou um condicionamento tão grande de comer tudo que tem ali, que isso tem que ser um processo realmente terapêutico, tem que ser um processo de mudança de crenças. Mas eu vi que muita gente se identificou com isso. Meu Deus, foi chocante para mim ontem. Principalmente pelo fato que o quê? Cada comportamento desse, cada frase que é dita, ela deixa uma assinatura bioquímica. Isso para mim foi fantástico. Que é o que é uma descarga hormonal. E à medida que é feito, muitas vezes, você acaba se tornando dependente daquela descarga hormonal. Tem isso também. É isso. Não é só a prisão ao passado e essa... Não. Olha que interessante estar conectada a alma ao corpo. Então, por exemplo, quando você fala assim, olha, se você não comer, eu vou te bater. Olha que interessante. Se você não comer, eu vou te bater.
Qual o sentimento que promove? O medo. Eu vou comer porque senão eu vou apanhar. E quais são os hormônios liberados quando a gente está com medo? A liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse, e da adrenalina. Então, cada vez que eu sou submetida ao medo, o que acontece? Liberação de cortisol e adrenalina. E aí, eu me torno um adulto inseguro, medroso. Tudo eu tenho medo, tudo eu tenho medo, tudo eu tenho medo. E por que eu não rompo o medo? Porque eu estou viciado na liberação dessas substâncias. Igual um viciado em cocaína, um viciado em heroína, um viciado em jogos de azar. Os jogos de azar é a mesma coisa. A pessoa é viciada com aquela emoção, aquela tensão, aquela adrenalina. Ela está viciada nas descargas hormonais. Por que as crianças hoje ficam viciadas em YouTube? Ficam viciadas, os bebês, pelas descargas de dopamina. Por que a criança assiste um vídeo e passa para outro? Assiste, cada vez que ela muda, a novidade é uma nova descarga de dopamina. Então, imagina os adultos que estão sendo formados completamente viciados, aí nunca vai ser suficiente. O vício da criança no YouTube é igual um vício em pornografia. É a mesma descarga que é feita quando a pessoa assiste pornografia. Também gera esse tipo de... A descarga de dopamina. Então, na verdade, não é necessariamente você estar preso ao processo do pornô, por exemplo. Qualquer outra coisa é um processo. Isso, a bebida, o fumar. E isso são descargas hormonais. E quando você está preso, por exemplo, que nem eu me identifiquei com isso que você falou, e uma segunda coisa. Quando você tem isso implantado de você satisfazer as outras pessoas, não é nem uma necessidade de aprovação. Porque eu sei, tem o processo da necessidade de aprovação também. Sim. Mas o processo que eu falo era que, por exemplo, eu via muito na nossa família a questão de você ir na casa de outras pessoas e daí ficar assim, come aí. Mas eu falo, não gostei da comida. Não, mas come aí que você não vai me desonrar na frente da pessoa que convidou. Aí eu fico me perguntando, poxa, que culpa tenho eu se a pessoa não sabe cozinhar? Que culpa tenho eu se a pessoa não sabe temperar? Eu vejo agora, às vezes eu assisto com meu filho o programa do Jacan, e ele fala lá, não tem tempero, não tem sabor do Masterchef. Eu adoro. Aí meu filho brinca às vezes, porque eu falei pra ele, filho, se você não gostar, for em algum lugar, não come, deixa, né? Porque eu já tinha passado essa dor. Só que daí agora ele fala brincando, porque como ele assiste, ele chega no lugar, come e não tá legal. Ele, pai, não tem sabor, não tem tempero. Muito bom. O que acontece? Como que a gente vence qualquer coisa nas nossas vidas? Uma ação. Então, Rachel, eu tenho medo. Você vai ter que enfrentar o medo, romper o medo. É fácil? Não é. Se fosse fácil, todo mundo. Eu falo assim, se eu tivesse a fórmula milionária de vencer o medo, eu tava multibilionária, eu tenho certeza. Mas a real é o quê? Não tem passe de mágica. Tem passos. Que é a ação. Gostei dessa, hein? Essa aí vale a pena anotar. Vale a pena até dar like no vídeo aí, hein? Que não tem passe de mágica. Tem passos de mágica. Passos... Ação. Não de mágica. Passos de ação. É passos. Né? Tem passos. Não tem passe de mágica. Tem passo a passo. Então, assim, qualquer coisa que você tiver que vencer, você vai ter que enfrentar. Então, domingo a gente estava na igreja e meu menino começou a brincar com uma pedra. Ele tacou uma pedra e acertou um rapaz. E aí ele saiu correndo, o Rafael olhou pra ele e falou assim, Guilherme, você acertou o rapaz, você se desculpou? Ele, não. E todo tímido, assim, sem graça. Eu falei assim, Guilherme, você precisa de enfrentar, você vai ter que ir lá e se desculpar. Não, mamãe, tô com vergonha. Ele, não, mamãe. Eu falei, vai ter que ir. É assim que é formado um homem. Falei, um homem, ele enfrenta as coisas independente das circunstâncias. E aí eu me calei. E ele saiu. Passou uns segundinhos, ele saiu e foi lá e se desculpou. Mas ele veio enfurecido, ele escondeu, mas ele foi e enfrentou. Sabe? Então, assim, na próxima vez vai ser mais fácil. Porque ele já rompeu aquilo. Então, ele aprendeu como fazer. E aí, por isso que cada vez que a gente vai fazendo, vai ficando mais fácil, que a gente vai tendo resultados. E quando a gente valoriza esses pequenos resultados, a gente vai criando uma crença mais forte em nós mesmos. E aí cada vez os nossos resultados vão aumentando e a nossa autoconfiança também vai aumentando.
Então, a forma de vencer qualquer coisa é agindo, enfrentando o medo, enfrentando a situação, cortando o mouse pela raiz. Corta pela raiz, né? É igual a palavra fala, fugir da aparência do mal. O que José fez quando estava lá frente à mulher de Potifar? Ele saiu correndo, porque se ele fosse enfrentar, né? Se ele fosse dar lugar ali, frente da batalha, ele não ia dar conta, né? Tem que cortar o mal pela raiz e renunciar de verdade. Rachel, como que é o processo, por exemplo? Você pode falar um pouquinho nas suas mentorias, nos seus treinamentos, como é que é a sequência do que mais você precisa tratar em relação a medos, assim? Não quero que você revele toda a tua parte estratégica, né, interna, mas tipo, porque eu noto que a gente tem vários tipos de medos e muitas vezes a gente fica se preocupando com medos que são mais conhecidos, como o medo de falar em público, o medo da morte, o medo de N coisas, o medo de envelhecer, tem pessoas que têm, mas eu noto que... Qual que é a... Não é falar medo de morrer, porque tem o medo da morte dos entes queridos e tem o medo de morrer. É diferente. É verdade. Tem os dois, né? Isso é verdade. Que tá com essa questão da proteção de pai ou mãe, né? Que acaba estando relacionado à segurança, né? Mas eu noto que tem medos bem menores que, se somados, acabam se tornando um medo maior. Por exemplo, na minha teoria, eu não busquei ainda comprovar isso, mas eu falo para as pessoas que na minha teoria não existe o medo de voar. Porque se você for ver cientificamente, depois do elevador, é o meio de transporte ainda mais seguro que tem. Só que por que as pessoas ainda têm medo? E aí eu comecei a fazer uma investigação empírica. Até então, não criei um projeto para isso. Eu comecei a levantar várias coisas. Por exemplo, uma amiga minha um dia entrou num submarino comigo lá em Nova York. Fica do lado do Intrepid, que é um porta-aviões famoso que fica ali na ilha de Manhattan, em Nova York. Ela entrou, a hora que ela andou uns 50 metros assim dentro do submarino, ela entrou em desespero. Aí eu tive que fazer algumas ações ali para conseguir voltar no contrafluxo, tirar ela de lá. Eu falei, nossa, você tinha claustrofobia e não falou nada? Ela falou, não, eu não tenho claustrofobia. Eu falei, mas então o que aconteceu? Ela acessou uma memória de infância, aonde o irmão dela batia ao redor da casa, aquele negócio do pai sair para trabalhar, deixa o irmão mais velho para cuidar, mas todos eram crianças. O irmão mais velho, para não se incomodar, falava assim, fica trancada aí dentro, se você sair eu vou te bater com esse pau, e ele ficava batendo com o pau fora da grade. Exatamente. Quando ela entrou no submarino, ela começou a ouvir aqueles barulhos do submarino, acessou a memória que alguém estivesse batendo. Uau. E aí eu falei assim, caramba, aí perguntei para uma outra pessoa, a pessoa tinha medo de entrar em garagens, ela não entrava em garagens sozinha, aí ela morava numa área com uma boa qualidade, tinha 3 garagens, o apartamento dela, se ela não tivesse com alguém para descer, para deixar o carro na garagem, ela deixava o carro lá fora, porque ela tinha medo de entrar. Quais são os medos assim mais... diferentes, assim, únicos que você viu de pessoas nesse processo, assim? Você lembra de alguma coisa, assim? Na verdade, não. É porque eu não trato nas mentorias um medo específico. Eu entrego ferramentas para a pessoa vencer o medo que ela quiser. Mas o medo, posso falar do medo mais comum de quem me acompanha. É o medo de dar errado. A pessoa não sabe por onde começar porque ela tem medo de não dar certo. De onde que vem isso? Não acreditar nela mesma. Aí ela não sabe por onde começar, não dá passo nenhum, fica naquela e não tem resultado, cada vez está mais frustrado. E você acha que isso pode vir, por exemplo, do excesso de acusação, de crítica, de cobrança? Sabe de onde que vem isso? Eu já cheguei à conclusão. Isso é uma conclusão minha, pessoal. Vem desde a escola. Como que você é valorizado na escola? É pelo que você faz? É pelo que você sabe. Então a pessoa compra 1000 cursos online, achando que vai mudar a vida, mas não coloca nenhum em prática. Cara, você falou um negócio agora que eu falo isso para as pessoas também. O pessoal fala, Fabrício, como é que você sempre teve resultado na área da aviação? Eu falei, que todo curso que eu fiz eu apliquei, todo curso que eu fiz eu apliquei. Pensa na escola. Mas na aviação. Isso, na escola. Na área que eu não apliquei, cara. Aula prática. Tinha laboratório de ciências, era só brincadeirinha. A prática em si,
Quem era bom em educação física, que era algo em ação, era tido como os piores da sala. Não era valorizado. É verdade. Né? Então, assim, eu comecei a perceber isso. Como eu fui vendo os meus colegas de sala, os que foram se tornando bem-sucedidos primeiro, era a galera da turma de fundão. A galera que se comunicava bem, a galera que vendia coisinhas dentro da sala, o menino já era empreendedor. O pai dava dinheiro e comprava um chocolate, depois vendia mais caro já na sala. Coisas desse tipo. E eu fui percebendo dessas outras habilidades que não aprende na escola, né? E aí, por a gente ter sido tanto valorizado por aquilo que a gente sabe, a gente continua achando que só saber vai resolver e não fazer. E aonde que está a sabedoria? É no fazer. O conhecimento, a sabedoria é o conhecimento aplicado. Então, o que traz resultados de verdade é aplicar esse conhecimento. Por isso que a gente precisa de estudar menos e praticar mais. O que me fez crescer tão rápido desse meu trabalho de conteúdo? Foi intenso demais desde o meu primeiro dia. Eu já cheguei trabalhando 15 a 19 horas por dia, assim, skin da game. Então, eu não tive tempo para poder procrastinar, ou tempo para pensar o que eu ia fazer. Os boletos estavam ali para pagar. Então, foi assim, sabe? Mas eu fui entendendo como que tudo funciona. E aí, eu entendi também como resolver. E como que você resolve? Com pequenas tarefas diárias. Planinho de ação diário. Então, ok. Engenharia reversa. Onde eu quero chegar? Tá. Quais os passos que eu preciso ter para chegar ali? E o que é que eu tenho que fazer todo dia para alcançar cada uma dessas etapas? Então, parece um processo grande demais, mas não é. E é o processo ideal para quem não consegue sair do lugar. Fazer o trabalho contrário. Porque, por exemplo, uma coisa é eu sair sem rumo. Vou fazer uma viagem sem rumo. Agora, se eu quero ir daqui para o Rio de Janeiro, eu já vou saber exatamente o caminho que eu tenho que pegar, porque eu já conheço o destino. Agora, se eu sair assim, vou fazer mochilão, eu não sei o que eu vou encontrar pelo caminho de verdade, né? Nem as pessoas que eu tenho que estar conectada, nem as ferramentas que eu tenho que ter, nada. Então, assim, o que vai fazer essas pessoas romperem esse medo são planos de ação diário, pequenas ações. Porque a pessoa, às vezes ela até sabe onde ela quer chegar. E aí ela vê aquilo tão longe e fala, não consigo. Cara, não é pra mim. Você falou tudo. Aproveitando que a gente tá falando com a rainha do conteúdo, um dia a pessoa me deu uma dica de escrever o livro e eu comecei agora a escrever o meu livro, finalmente. Porque eu só conseguia ver o livro como um todo. E daí os livros que eu li eram livros de 200 páginas. Eu falava assim, caramba, como é que eu vou escrever todo o livro? E eu fui falando, eu vi 2 técnicas já. Uma de você escrever pelo menos 2 ou 3 frases. Tipo, escreve só aquilo ali, não fica pensando no livro como um todo. Interessante. Ou então você colocar para você escrever 7 minutos por dia. E ele falou, se você parar e falar assim, só 7 minutos, não vai doer nada, você começa a escrever e daí você fica automotivado. Tipo, não, vou terminar pelo menos essa página, vou terminar pelo menos a... Eu tenho uma outra estratégia, Opa, muito então eficaz. Vai lá, muito bom, vamos lá. Essa aí, acho que é só pra mentoria. Vai lá, arrasta pra cima aí, então. Arrasta pra cima lá, não, brincadeira. É verdade, eu ensino os meus então faz mentorados o seguinte, já isso, que essa aqui só tem na mentoria, aproveita e aperta o like aí. O que acontece? Tem um jeito muito fácil de você escrever seu livro. Sabe como? Você fazer uma live, contando aquilo que você gostaria que tivesse escrito no seu livro. Uau! Depois, você pede pra alguém transcrever. Seu livro tá pronto. Eu fiz o meu livro assim. Peguei 20 lives, meu livro tem 250 páginas. Só de coisas que eu falei, eu não tive que escrever uma palavra. Porque, para quem você é influente, comunicador nato, vai ser muito simples para você colocar para fora aquilo que tá ali dentro. E, às vezes, no escrever, você pode travar. É verdade. Né? E principalmente se você fizer uma coisa que eu aprendi também, que foi muito interessante, quando eu fui fazer cursinho pré-vestibular. Eu fiz um curso específico de português. Esse curso foi definitivo para eu ser tão boa no conteúdo também como eu sou. Porque refinou a minha escrita de uma forma que o meu texto ele já é bem escrito de primeira. Nossa! Mas por conta desse curso que eu fiz, que me refinou muito. Mas o que ele ensinou, que foi também incrível? Escreve direto. Não corrige nada.
Por quê? Porque quando você para e vai reler aquele trecho, você bloqueia a criatividade. E aí, você não consegue mais partir daquele ponto com talvez tanta clareza, com tanto afinco como você teria. Ele fala, escreve tudo direto. E depois você vem e revisa e tudo mais. Só que eu percebi que isso é muito mais fácil, né? Então, eu tenho uma editora de livros. Olha, que legal, isso eu já não sabia. Ó. Isso já é um grande ganho. Para você que está assistindo, já aproveita, não é só a rainha do conteúdo, mas agora a rainha dos livros também. Mas os livros, eles são puro conteúdo. Sim, sem dúvida. Desde o início de 2020. Mas olha como é que é. Se você fala do livro como um todo, parece um negócio muito grande, muito difícil, como você falou, né? É longe para você alcançar. Mas às vezes se você transfere como é que se diz? Uma quantidade de pequenos conteúdos, o livro se torna mais fácil, mais palatável, né? Todos os livros que foram feitos pela minha editora foi com essa técnica que eu te falei. A pessoa gravava lives e a gente transcrevia as lives e depois compilava, organizava aquele conteúdo, pegava às vezes trechos de uma live que fazia mais sentido com outra e tal, e ajustando os capítulos, né? Então, assim, tem gente que quis escrever livro, mas que não tinha habilidade, tinha vergonha de live. Então, o que a gente fez? A gente criou um perfil fake no Instagram e a pessoa fazia live, mas pra ninguém, mas ela conseguia se soltar ali com ninguém assistindo. E a partir daquela live, a gente construía também o livro dela. Então, que assim, bacana. É muito você interessante. Tá vendo? Tem inúmeras opções para você colocar o teu conteúdo para fora. Tem gente que tem facilidade com escrita, mas eu te garanto que é a minoria da população. Todo mundo tem mais facilidade no falar. E agora, aproveitando que a gente está falando sobre isso, e esse destravar para a pessoa fazer vídeo, para a pessoa começar a colocar o conteúdo para fora na live. Aproveitando que é a tua área, você tem alguma técnica, alguma coisa que você fala, ou é o autoconhecimento, a pessoa se aceitar realmente? Eu acho que a verdade é o fazer. Não se preocupar com quem está ali do outro lado. O problema é que as pessoas se preocupam demais com quem vai estar ouvindo e pouco importa. Observa o seu comportamento no Instagram. Você fica ali quando você vê história julgando as pessoas o tempo todo? Não. Tem gente que faz. É da própria pessoa, mas a maioria absurda, não. Você tá ali se divertindo, se entretendo e tal. Ninguém tá nem aí pro que a gente tá fazendo. Se a gente fosse a Beyoncé, sei lá, o Cristiano Ronaldo, aí talvez importaria. Você sabe que eu vi um dia um amigo falando assim, ele falou, cara, o melhor lugar para você destravar esse negócio de live é você ir para os Estados Unidos. O cara vai de chinelo, vai de pijama, vai de camisa amarela, vai de camisa... Ninguém olha para aquele cara. Então faz o teste, coloca uma camisa que você fala assim, eu jamais sairia com essa roupa e vai no mercado. Vê se alguém vai ficar lá parar e ficar olhando, olha lá... Então, isso diz mais sobre a necessidade de aprovação. Aí sim, isso. Aí é a necessidade você de aprovação. Não preocupa com isso, só vai e só faz. Sabe, azar se tiver um, se tiver dois. Eu sempre falo para as minhas mentoradas assim, amiga, se tiver 2 pessoas na sala, fica feliz, que às vezes nem o seu marido não quer ouvir o que você tem para falar. Cara, tá bom demais. Olha, essa eu vou ter que compartilhar. Você sabe que um dia... É verdade. Quando eu tomei coragem, finalmente, de fazer a minha primeira live, eu ainda estava morando fora do país, aí eu fui lá, preparei, né, aquele negócio, né? Você sabe como é, eu sei que você sabe. Tipo, 3 dias, né, pra pessoa se preparar para uma live. Falei, não, agora vai ser a live, né, se aparecer fulano, como é que eu vou responder? Agora se aparecer outra pessoa. E eu tava ali, né, falei, nossa, e vai que fulano entra, né? Você sempre tem alguém que é aquele que você tá buscando aprovação, né? Você fala, puxa, se essa pessoa entrar, o que ela vai achar, né? Comecei a live, né? Não entrou ninguém. Eu falei, não, é assim, né? Vejo o pessoal falando que é só esperar estabilizar, de repente, né? Leva um tempo o algoritmo e tal. Falei, bom, de repente a minha mãe vai entrar, né? Não, de repente a minha mulher vai entrar e tal. Ai, meu Deus. Aí não entrou ninguém. Falei, não, vou mais um pouco e mais um pouco e Nossa, tal. nem a Ana Maria não entrou na live do Fabrício. A Ana Maria é bem assim, cara. Ou era, pelo menos, né? Daí eu cheguei lá, Ana, eu fiz a live e tal. Cara, eu esqueci da live. E, cara, se a sua mulher não entrou na live, então você já sabe, não entrou a minha mãe, não entrou a minha mulher. Ixi. Não, imagina. Mas é assim, aí se você tivesse desistido?
Exatamente. Você não estaria aqui hoje fazendo podcast, alcançando essas pessoas. Mas você sabe né? que é o que você falou, é uma questão de propósito de você levar a mensagem adiante. Perseguir o Porque eu objetivo. falei, eu vou né? fazer esse negócio acontecer a qualquer custo. Uhum. Falei, a gente vai fazer e vai levar. Porque senão, se fosse depender só de mim, eu quero ter, mas realmente está acontecendo de uma maneira assim bastante natural. E agora, quais são os projetos que você está levando adiante, Rachel? Você tem treinamento, você tem a mentoria, o que você está dando mais atenção hoje? A gente tem um projeto que é a Academia Mulheres do Reino, né? Que é um projeto para treinamento de mulheres de verdade. O Senhor, Ele me entregou um projeto através de uma visão, e Ele me direcionou, na verdade, as 10 áreas da vida da mulher que precisam de ser trabalhadas, né? E aí eu criei um projeto para treinar as mulheres com relação a essas áreas. Então, hoje mesmo a gente teve uma aula sobre as 7 necessidades básicas da criança. Uau! Mas foi tão interessante que eu falei, é a semana da maternidade, né? Vamos falar sobre isso. E aí foi uma aula, assim, muito profunda, muito incrível. E a gente vai falar sobre tudo. Tem também os meus cursos e projetos de conteúdo, né? Em que eu ensino a pessoa a produzir conteúdo para ela mesma, a transformar o Instagram numa máquina de vendas. Ensino ela também a ter sua própria agência de produção de conteúdo, de gestão de redes sociais. Então, tem cursos, tem mentoria, tem atendimentos individuais também, tanto online quanto presenciais. Tem a editora de livros, né? Tem a agência de marketing digital. E o que normalmente é a maior necessidade da pessoa que busca essa mentoria individual? Porque eu vejo que você é multitarefas, assim. Verdade. Normalmente é mais o emocional e o espiritual. Porque eu percebo isso, eu fiz inúmeras, como você falou, inúmeras formações técnicas. Sim. Aí você pensa, a pessoa agora vai querer saber a fórmula da sustentação, a fórmula tal. E a pessoa fala, não, eu queria, na verdade, era uma coisa muito mais... É muito engraçado isso, sabe? Sabe por quê? Eu abri a mentoria, uma consultoria individual para Instagram. Então, eu já passo um briefing na hora que a pessoa faz a aplicação, passo um briefing, já faço a análise ali do perfil, já crio as estratégias, já crio um documento, faço o atendimento ali pelo Zoom, que a gente analisa o perfil e tudo, e eu passo as estratégias para a pessoa, ela aplica dentro de 30 dias, a gente valida aquelas estratégias, a gente faz um overview, vê o que funcionou, o que precisa de melhorar e tudo. Só que o que acontece? Não adianta. As pessoas, elas vêm por conta do Instagram, mas o que elas querem mesmo é desbloquear. As pessoas, elas vêm querendo ser desbloqueadas. Ontem mesmo eu fiz 2 atendimentos presenciais. Um atendimento, assim, foi muito forte. A pessoa, ela estava desesperada pelo desbloqueio. Só que a vida dela era tão complexa, tão complexa, tão complexa, tão complexa, que aquele único atendimento não ia resolver. Né? Então, ela precisa de um direcionamento. Então, tem uma moça mesmo que ela já comprou 12 atendimentos. Caramba! 6 presenciais, 6 online, né? A gente está aí indo para o 5º encontro. E é linda a trajetória que essa menina está desenvolvendo, sabe? Ela decidiu se posicionar também para um trabalho com mulheres. E é uma coisa também que eu quero fortalecer cada dia mais. Que não existe concorrência. Não é porque ela está com um nicho, o mesmo nicho que eu não vou estar do lado dela. Pelo contrário. Quanto mais a gente se unir, né? Mais potente será o nosso trabalho. Então, eu direcionei ela como ela deveria fazer, criar essa esteira de produtos. E ela já teve a primeira imersão presencial com 2 semanas de mentoria. Ela já teve o primeiro projeto dela, imersão presencial, fez um e-book, que já está indo para o 2º e-book, já está fazendo um lançamento agora, começa a série de lives dela, dia 6 agora, né? E está lançando a própria academia dela, e ela chamou a Academia das Imperatrizes. Então, então a gente está construindo esse processo, mas por que está funcionando muito bem para ela? Porque ela aplica. Eu ensino, a gente traça junto o plano de ação para a semana e ela desenvolve. Ontem foi tão legal, ela chegou para mim já com o plano de ação pronto.
Eu não precisei Isso fazer é realmente nada. o que vai fazer diferença na tua vida. Isso. É você pegar, porque isso é uma coisa que eu falo para muitas pessoas. Uhum. Não adianta você pegar um mentor, você entrar num mastermind, você contratar treinamento, seja online ou seja um treinamento físico. Se você não anotar os pontos que você verdadeiramente precisa melhorar e aplicar e executar, não vai ter transformação. Você vai apenas gerar motivação. E nessa mentoria, na verdade, eu entrego aquilo que a pessoa precisa. Eu pergunto, o que você quer? Né? E aí a gente vai fazendo um trabalho tanto do emocional, quanto do espiritual, quanto também do profissional dela. Né? Então, eu orientei tudo como dela deveria fazer no próprio Instagram, na construção do infoproduto, do próprio lançamento. Então, a gente vem com essa abordagem, assim, bem completa, né? E tá tendo resultados extraordinários. Eu tô muito feliz. Ela já marcou a próxima imersão, que vai ser agora dia 28 de maio, que até me comprometi a palestrar nessa imersão dela. Uau! Porque não tem como uma pessoa que, assim, dá muito orgulho de você ver a pessoa aplicar aquilo que você ensina e ter resultados, né? Então, é uma forma de realmente recompensar ela por Que todo legal. esse esforço. Muito bom mesmo, Né? muito bom. Rachel, infelizmente a gente está chegando no final do nosso tempo. Foi muito bom. Eu sei que foi muito bom, realmente. Eu queria que você deixasse uma mensagem realmente do teu coração, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, do que você achar, o que você sentir que deve ser falado. Sim, eu quero falar para você que você tem algo especial em você. Por mais que tenham dito que não, por mais que você olhe para você e fale, eu não tenho nada para acrescentar na vida de ninguém. Você tem. Tudo que você passou e viveu te proporcionar carregar um remédio, que é cura para a vida de outras pessoas. Então, não fique mais nem um dia parado. Comece, porque daqui a 1 ano você vai ter arrependido de não ter começado hoje. Esse é meu recado para você. E olha, quando você não tiver vergonha da sua primeira versão, é que você começou tarde demais. Então vai para cima. O dia é hoje e a hora é agora. Uau! Conversei aqui com a Raquel Ariadne e esse foi mais um Improváveis Cast. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.